Você sabe o que é uma pirâmide etária? Você sabe analisar corretamente uma pirâmide etária? Fique ligado nesse vídeo então, que a gente vai ensinar para você. Uma pirâmide etária é um gráfico que mostra a estrutura da população em determinada região, seja uma cidade, um estado ou um país. É um gráfico muito importante, bastante cobrado em avaliações vestibulares e no próprio Enem. É importante saber as partes da pirâmide, os dados que alteram essas partes da pirâmide, mas vamos começar com vocês do basicão. E vamos lá. Para início de conversa, eu coloquei aqui para você um gráfico de colunas. Tá vendo aqui, ó? Então, nós temos as colunas e esse é um gráfico mais simples de ser analisado, você já está mais acostumado. Como você observa aqui, por exemplo, ó, você percebe que aqui você tem dados mais significativos, colunas maiores, dados maiores. Se aqui, por exemplo, fosse uma quantidade de pessoas, você sabe que aqui vai ter mais gente e aqui vai diminuindo. Então, esse aqui menos gente e esse aqui mais gente. Se fossem grupos de pessoas, esses grupos maiores e esses grupos menores. Nós partimos de um gráfico de coluna, como falei, pois esse é mais fácil de ser interpretado. Se você pegar esse gráfico de colunas e transformar ele em um gráfico de barras, você vai ter essa situação. Tá vendo aí? Então aqui nós temos as barras, nós pegamos aquele gráfico e transformamos em um gráfico em barras. Aqui nós temos as barras maiores e aqui as barras menores. Perceba que aqui, ó, nós temos novamente aquela situação. Se aqui representasse um grupo de pessoas, esse grupo aqui, essas barras, representam um grupo maior. Já essa barra aqui, ó, essas últimas duas aqui, representam um grupo menor de pessoas. Grupo maior, barras maiores. Grupo menor, barras menores. Simples assim, isso é um gráfico de barras. Se eu pegar esse gráfico aqui de barras e duplicá-lo, eu vou ter essa situação. Tá vendo lá? Até coloquei aqui de uma cor diferente que eu estou duplicando esse gráfico. Eu peguei esse gráfico de barras, dupliquei, e aqui no caso eu poderia dividir, se fossem faixas de população, como é o caso da pirâmide, entre mulheres e homens. Então, faixas de idade diferentes e dividindo entre mulheres e homens. Aqui eu percebo que essa faixa aqui tem um grupo maior de pessoas e que eu vou estar reduzindo de acordo com essa alteração aqui nas barras que eu estou analisando. Aqui, ó, nessa partezinha aqui, a gente vai dar os nomes daqui a pouco. E aqui você vai diminuindo de acordo com o topo, certo? Então, você analisa a pirâmide etária e vai lembrar lá do gráfico de colunas, vai virar esse gráfico de colunas, vai duplicar esse gráfico de colunas e aí fica mais fácil você compreender a pirâmide etária. É muito simples, desde que você entenda que aqui o basicão tem mais gente e aqui menos gente. Agora vamos para as partes das pirâmides. Olha lá, aqui nós temos uma pirâmide etária já estruturada, de um país jovem, que também vamos explicar. Aqui nós temos três partes, nós colocamos aqui embaixo, são os nomes das pirâmides, as partes, o nome das partes das pirâmides. Essa partezinha aqui, ó, de baixo, ela é a base da pirâmide. Em relação às idades, existem algumas divergências assim, de interpretação. Então aqui você está vendo que a partir de 20 anos aqui já é considerado o corpo da pirâmide. Vamos por etapas. Aqui é a base da pirâmide, essa parte de baixo aqui, que está em rosinha, onde você percebe que são os jovens. São os jovens, aqui no caso de 0 a 19 anos, nessa pirâmide representando os jovens. Base da pirâmide, a base, então são os jovens. O corpo da pirâmide, ou o meio da pirâmide, que já que está no meio, aqui é muito simples, representa os adultos. E nesse caso, de 20 a 59 anos. São os adultos, é o corpo ou o meio da pirâmide. Então vamos relembrar, base, os jovens, corpo ou meio, os adultos. Já o topo da pirâmide, ou o ápice da pirâmide, representa os idosos. Perceba que eu falei lá, ó, aqui está dividido entre mulheres e homens. Aqui você tem percentual, ó, 1%, 2%, 3%, 4%. Tá em cima aqui, mas é um percentual, ó, aqui não dá para ver. Então, é o percentual da população. Então, por exemplo, de 0 a 4 anos, as mulheres, ou seja, do sexo feminino, de 0 a 4 anos, representa aproximadamente 7,8% da população. Já, por exemplo, de 65 a 69 anos, do sexo feminino também, você vai ter pouco mais aí de 1% da população.
Então é muito simples, tem que analisar aqui, ó, essa parte sempre clássica, são as faixas de idade, aqui é o 0 a 4, 5 a 9, faixas de idade, as partes, mas aqui as faixas de idade, aqui sexo feminino, masculino, e aí ela vai sempre aqui de 5 em 5 anos, lógico que o autor pode modificar, mas isso normalmente é um clássico de 5 em 5 anos, e aqui, ó, ele pode, esse topo da pirâmide existem algumas variações, nesse caso aqui, ó, é 80 anos ou mais, de 80 anos para cima. Então 80, 81, 90, 100, 105 anos estão nessa faixa. Em algumas situações, quando você pega, por exemplo, os autores pegam 70 anos ou mais, essa faixinha vai estar maior. E aí fica estranho, né, que às vezes vem diminuindo aqui fica maior, é porque pegou uma faixa maior da população. No caso aqui, se pegasse 65 anos ou mais, ele ficaria bem esticadinho. Então tem que ter cuidado em relação ao topo da pirâmide. Revisando então, base, os jovens, corpo ou meio, os adultos, topo ou ápice, os idosos, dividido entre homens e mulheres. Normalmente aqui pode ter o percentual da população ou a população absoluta, então pode ter aqui milhões, né? Então tantos milhões de habitantes, e você sempre olhando aqui as faixas 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, então é muito simples essa análise. Percebe-se aqui, por exemplo, que você tem uma concentração percentualmente da população na base. Então a base ela está mais significativa. Quando você olha o conjunto da pirâmide, você percebe aqui que a base está mais larga. Isso significa que aqui nós temos um país jovem. Mas vamos falar isso no finalzinho dessa aula. Mas o importante é que conhecer as 3 partes da pirâmide é o ponto mais importante dessa nossa etapa. Vamos para a próxima agora para entender alguns dados que alteram essas partes da pirâmide. Aqui para a sua esquerda, aqui, ó. Nós temos aqui expectativa de vida, população economicamente ativa, a taxa de natalidade e mortalidade infantil. Particularmente eu gosto de trabalhar bastante com a taxa de natalidade vinculada aqui. Então, assim, ó, qual que é a análise que você faz aqui? Vamos lá. Base da pirâmide são jovens, e aqui você vai analisar. Esses 2 dados são dados que alteram a base da pirâmide. Vamos pegar esse que eu gosto de trabalhar, que é a taxa de natalidade. Então você percebe aqui, ó, que você tem muitas pessoas de 0 a 4 anos. Se em um determinado período de tempo, como vem acontecendo, e é uma característica, uma tendência mundial, você tiver uma redução das taxas de natalidade, a próxima faixa que vai surgir, ela vai ser menor. Então essa faixa de 0 a 4 anos que vai surgir aqui embaixo, ela vai estar menor. A gente vai ter um exemplo daqui a pouco. Então ela vai diminuir porque a taxa de natalidade vai diminuir. Por isso que eu falei, eu gosto muito de trabalhar com a taxa de natalidade como sendo dado vinculado diretamente a essa faixa da pirâmide. Lógico que a mortalidade infantil, se ela estiver elevada, por exemplo, ela vai influenciar, na verdade, nas características da base da pirâmide. Então, são os 2 dados vinculados, mas eu gosto bastante do taxa de natalidade, porque se ela diminui, a tendência da base é estar diminuindo aqui, e se ela aumenta, logicamente, a taxa vai estar aumentando, a faixa vai estar aumentando aqui de 0 a 4 anos, certo? Então, bases jovens, dados que alteram, que quando alterados, alteram a base da pirâmide. Vamos para o corpo ou meio da pirâmide. É a população economicamente ativa. Para a economia, é a parte mais importante. Então, são essas pessoas aqui que, por fazerem parte da população economicamente ativa, estão em condições de exercer atividade remunerada. Então, pode estar ocupada, que é aquela que está trabalhando, ou desocupada, que é aquela que está em condições, mas não está trabalhando. Conceito super tranquilo aí. Mas essa parte aqui, para a economia, é mais importante, são os que contribuem, a galera que está com carteira assinada, por exemplo, que contribui para o INSS, que vai contribuir para a Previdência, que está trabalhando nas indústrias, no setor terciário, no setor primário. Então, para a economia, o corpo da pirâmide é aquela menina dos olhos, a parte mais importante é que está compreendida entre 20 e 59 anos, lembrando que isso não é rígido, isso existe uma flexibilidade, tem situações onde o autor estende aqui o corpo da pirâmide até 64 anos, porque normalmente nos países envolvidos, para ser considerado idoso, seria a partir de 65 anos. Nesse caso aqui, ele está pegando a partir de 60 anos. Então, corpo da pirâmide, população economicamente ativa. Quando se tiver uma questão que fala sobre economia, observa bastante o topo da pirâmide, aliás, o corpo da pirâmide, para que você tenha uma noção sobre as características econômicas da população. Já o topo da pirâmide aqui, ó, o ápice, são os idosos, ele representa a expectativa de vida. Então, se você compara uma pirâmide antiga com a nova de um país, se esse topo está aumentando, se tem mais gente, se ele está ficando maior, as faixas aqui acima de 65, 70, 80 anos, é porque as pessoas estão vivendo mais tempo.
Isso representa, logicamente, uma melhoria da longevidade, a expectativa da população, a expectativa de vida da população está aumentando. Então, o topo ele te dá indícios significativos sobre as condições de vida do país, certo? Então, recapitulando, tudo que nós falamos aqui, base representa os jovens, corpo meio representa os adultos, topo ou ápice representa os idosos, e dados que alteram essas partes da pirâmide, taxa de natalidade e mortalidade infantil, altera a base, por influenciar o número de jovens. A população economicamente ativa está vinculada diretamente ao corpo da pirâmide, à força de trabalho, a galera que está em condições de exercer atividade remunerada, aquela que contribui à mina dos olhos da economia. E o topo ápice aqui, ela está vinculada muito à expectativa de vida. As condições que o país está oferecendo para que essas pessoas vivam mais tempo vai fazer com que você tenha um topo maior da pirâmide, certo? Lembrando que quando você tem um envelhecimento da população, você tem um aumento do topo da pirâmide. E aí, lógico, sempre quando tiver o aumento aqui do topo, você vai analisar como está o corpo da pirâmide. É uma preocupação até que envolve questões previdenciárias. Eu trouxe aqui uma pirâmide de um país jovem, então é simples, né? Olhou lá, ó, é um país jovem, é um país onde a base da pirâmide se destaca. Então, você olhou lá na pirâmide, a parte de baixo aqui está em destaque, é um país jovem. Já aqui você tem um país mais idoso, perceba aqui, ó, que você tem, olha o topo da pirâmide, olha o topo do país jovem, olha o topo desse país mais idoso. Então, aqui você tem muita gente já em idades avançadas, então é um país idoso, é um país onde muita gente já trabalhou, lógico que hoje está aposentado, e até é uma análise econômica, né, uma preocupação econômica, já que se você perceber aqui, ó, a base da pirâmide tende a formar um corpo menor e um topo que vai ser cada vez maior. Então, topos grandes são preocupações econômicas. Lógico que topos grandes representam que o país oferece boas condições, ofereceu para a sua população, mas envolve aqui a preocupação econômica porque a previdência é sustentada pela população economicamente ativa. Então, olhou a pirâmide, reforçando aqui, ó. Olhou a pirâmide, tem uma base, a parte de baixo aqui é a mais representativa, nós estamos falando de um país jovem. Olhou lá a pirâmide, você percebe que o topo mais significativo, comparado a esse, por exemplo, você tem um país já idoso. Vamos pegar uma pirâmide aqui, ó, a pirâmide etária brasileira, tá meio, a definição não está tão boa, mas eu achei esse gráfico bem interessante. Temos aqui 1980 e 2010, tá? Aqui você percebe que não está aqui no meio, mas nós passamos as faixas para esse lado aqui. E aí o que você vai analisar? Como é que você analisa a pirâmide? Perceba aqui, ó, que você teve uma alteração na base da pirâmide significativa e no topo, tá? É assim, de cara você vai analisando, lógico, a base e o topo, que normalmente envolvem essas questões. Então, tá vendo aqui, ó? As questões envolvem essas duas partes da pirâmide. A base, se eu perguntasse para você analisar, por exemplo, analisar essa pirâmide, você percebe que a base vem apresentando uma redução significativa, e aí você pode ser questionado do porquê que essa base está sendo alterada, porque ela está menor. Você vai vincular o quê? Em especial a redução das taxas de natalidade. Então, com certeza aqui ocorreu uma redução significativa da taxa de natalidade. Lembrando que tem um outro dado lá que é taxa de fecundidade, eu peço que você dê uma pesquisadinha aí, mas ele é mais específico, mas a taxa de natalidade reduziu, então você tem aqui, ó, uma alteração na base da pirâmide. O corpo, você percebe que, como essa partezinha aqui era a base, hoje ela está aqui no corpo. Então, a população economicamente ativa é significativa. Você tem muita mão de obra, ainda não é uma grande preocupação. Só que você percebe aqui, ó, que houve uma alteração significativa no topo da pirâmide. Perceba aqui, ó, que 80 anos ou mais, você tinha, entre as mulheres, 0,29% da população. Aqui é percentual, tá? Já aqui em 2010... superiores a 80 anos, você tinha o que? 0,94% da população. Então, teve tanto aqui nos homens quanto nas mulheres um aumento significativo dessa faixa de 80 anos ou mais. Então, isso representa o que? Pegando aquele dado anterior, ó, se a gente voltar lá, representa que a expectativa de vida do Brasil melhorou. Tá? Então, houve uma melhoria da expectativa de vida, por isso você vai perceber isso a partir do topo da pirâmide. Certo? Então, sempre as análises que serão solicitadas, você vai olhar base, corpo e topo, sabendo aqui, ó, esses dados que estão vinculados a essas partes, sabendo o nome das partes e lembrando lá do que nós falamos no início, que a pirâmide etária não passa de um gráfico simples de ser analisado, não tem erro, não tem segredo.
certo? Então, pirâmide etária super tranquilo, revisando aqui, ó. Se você quiser assistir o vídeo novamente, 2, 3 vezes, anote, mas é um dado que é muito cobrado nas avaliações, tanto no Fundamental, no MED, no Enem. Fique esperto, o VIP Geografia aqui está te ajudando nessa análise de pirâmides etárias, esse gráfico tão importante para a demografia. Beleza, pessoal? Compreendeu tudo certinho? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se inscreva em nosso canal, continue nos acompanhando. Eu sou o professor Éder Dourado, esse é o VIP Geografia. Um grande abraço a vocês.